uma história de fé, confiança e dependência da manifestação da graça de Deus. Tudo começou aqui, na casa do pastor George. No ano de 2003, quando ele e a sua família saíram do antigo ministério que faziam parte, alguns casais manifestaram o desejo de continuar um novo ministério com ele, mesmo nessa época ele ainda não sendo pastor. Ao término do jejum de 21 dias, do jejum de Daniel, os irmãos decidiram ficar no ministério que congregavam, dizendo ao pastor que não seguiriam com ele. Se o pastor George já não tinha a pretensão de fundar o ministério, aquele momento deu indícios de que isso não iria acontecer. Sentimentos confusos inundaram seu coração e a sua mente. Aos poucos, esses sentimentos foram se acalmando e o pastor começou a ouvir a voz de Deus e entender os sinais que estavam diante dele. Quando nós saímos do outro ministério, não tínhamos pretensão de fundar uma igreja nova. Não era isto que a princípio estava no nosso coração. Mas com o desenrolar dos dias, nós fomos vendo muitos sinais que evidenciavam que esta era a vontade de Deus. Foram diversos sinais. Dentre esses, existem 3 que foram assim fundamentais. O primeiro, no dia de domingo pela manhã, quando eu fui para a igreja, o outro ministério, para me despedir da igreja e dizer que eu estava indo embora, após o meu pronunciamento, a igreja estava cheia e aí foi formada uma fila muito grande para me abraçarem e despedirem de mim. Os irmãos gostavam muito de mim e foi uma manhã muito triste. E naquele momento Deus me tomou em línguas e cada um dos irmãos eu abracei falando em línguas. Eu devo ter falado em línguas seguramente 1 a 1 hora e meia seguida. E um destes que me abraçou colocou um bilhete no meu paletó, no bolso do paletó, e disse: "Em momento oportuno você leia esta mensagem." Eu fui para casa, os dias passaram e eu me esqueci de pegar aquele bilhete. Mas um dia, colocando a mão no paletó, no bolso, eu encontrei aquele bilhete e era justamente um versículo de Abacuque capítulo 2, verso 3. O texto diz: "Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não tardará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará." Eu entendi que Deus estava nos conduzindo para algo diferente, para uma coisa nova. Naqueles dias, o pastor George recebeu em sua casa a visita do pastor Noé, um amigo desde a época dos encontros do MMI. E ele então nos convidou para levarmos uma palavra. Nós chegamos lá, no meio da reflexão, o Senhor então me usa dizendo: "Aqui está surgindo a igreja El Samar, ou Yahvé Samar." E o pessoal olhou assim, foi só aquilo. Eu terminei a reflexão e saímos. Então, algum tempo depois ele vai confirmar aí justamente que não foi só uma palavra profética, mas foi na verdade uma revelação. E hoje está aí essa igreja abençoada. Ele disse isso claramente: "Hoje nasce aqui um ministério, o nome dele é Samar." Despediu-se, terminou a oração, foi para casa e eu fiquei com aquilo em meu coração. Primeiro, a mensagem que colocaram no meu bolso: a visão é para um tempo determinado. Depois, esta palavra forte do pastor Noé, que é um homem de Deus, que tem a sensibilidade do Espírito. Eu fui para o primeiro andar de casa, tem uma varanda e havia uma rede. Eu deitei, sentei naquela rede e peguei a minha Bíblia e disse: "Meu Deus, eu gostaria que o Senhor confirmasse para mim esta palavra." Quando eu abri a Bíblia, caiu no último capítulo do livro de Ezequiel. O último capítulo terminava no final da página e a parte de baixo estava em branco. Eu disse: "Deus não quis falar comigo." Mas quando eu olhei para cima, os meus olhos se depararam exatamente com Ezequiel 48, versículo 35, que diz: 18.000 canas por medida,
terão ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová Chamá. A Bíblia tem muitos textos que falam da presença de Deus, mas a expressão Jeová Chamá eu só vi neste texto de Ezequiel. E o que veio na minha mente foi exatamente o seguinte: uma Bíblia com quase 3.000 páginas. Você abre exatamente no capítulo, no versículo que Deus é chamado de Jeová Chamar, aquilo que o pastor havia falado há poucos instantes. A probabilidade matemática para isso acontecer seria remota, seria uma possibilidade em quase 3.000. Então eu entendi que havia um sincronismo naquela palavra. Eu pedi a Deus que confirmasse, e Deus estava literalmente nos conduzindo ao ministério. Diante de todas as confirmações, agora o pastor deveria ir à luta, iniciando do zero, apenas com a sua família, cunhados, sobrinhos e alguns amigos. Poucos dias depois, nós, um grupo muito pequeno, recebo a visita na minha casa de um pastor amigo que disse: olha, Pascoal reformou o primeiro andar do prédio dele no centro da cidade, no coração da cidade, e dedicou a Deus. E o culto de inauguração será na terça-feira. Quer ir lá comigo? Eu disse: vou. Fui com ele. Ao chegar lá, o templo estava completamente concluído. Havia cadeiras, havia ar-condicionado, estava pintado, havia bebedouro, todo organizado. Teve o culto de inauguração daquele local. E aí, ao término, eu procurei Pascoal e disse: Pascoal, você nos emprestaria este lugar para que nós fizéssemos um culto aqui às terças e domingo? Ele disse: perfeitamente. Era um lugar que outrora ele ia nos alugar, mas depois Deus mudou os projetos na vida dele e ele nos entregou inteiramente de graça. Nós falamos para ele: mas Pascoal, nós precisamos pagar alguma coisa. Tem água, tem bebedouro, tem uma mulher da limpeza, tem a manutenção de papel higiênico, papel toalha. A gente quer participar. Ele disse: de forma nenhuma. O que eu quero de vocês é que vocês orem por mim e nada mais. Aí eu fui procurado, mais ou menos naquela época, pelo pastor George, para passar um período, ou usar um período, a parte superior, e prontamente eu me dispus a que ele ficasse. Depois ele quis ficar por mais um outro período, mais longo, e em princípio eu tinha pensado até no aluguel. Eu até comentei com ele sobre o aluguel. Ele falou: não, ele não pode pagar tanto, mas pode pagar tanto. Aí eu fui pensar, quando eu cheguei em casa, eu falei: não, isso não está certo não, eu não vou cobrar nada dele não. E terminei ele ficando um período aí e não cobrei, porque achei no coração de que não deveria, pois eu tinha consagrado a Deus, como eu iria cobrar uma coisa para o uso próprio, se naquilo não era o de Deus, né? Então a intenção foi essa. Um gesto muito nobre e desprendido, que sempre vai estar nos anais da história da El Chamá, pois foi a partir dele que no dia 26 de outubro de 2004 foi realizado o primeiro culto no Centro Evangelístico Urbano, reunindo 24 irmãos. Iniciamos o ministério com uma caixa de som e um microfone emprestado pelo irmão do pastor George, Paulo Macedo. O segundo culto tinha apenas 4 pessoas, mas aos poucos, novas famílias foram chegando, como a família do irmão Deraldo, Márcio, Cristina e Marcelo, a família do pastor Pedro Paulo e outros irmãos foram nos acompanhando. Um momento marcante na vida do pastor George foi a consagração pastoral, que ocorreu no dia 3 de março de 2006, dia em que a turma do Seminário Thompson se formaria. Nós vivenciamos isso também no dia da consagração dele. Foi um dia especial, um dia que nós sentimos a unção, o mover, o sobrenatural de Deus na vida do pastor, em todos que estavam ali naquele centro de cultura, honrando o pastor George. A sua consagração em março de 2006, estávamos presentes lá naquele dia memorável,
especial, onde houve uma manifestação tremenda do poder de Deus. Passados pouco mais de 2 anos, entendemos que deveríamos procurar um novo local. Deus nos deu um lugar que funcionava uma antiga igreja e que naquela ocasião era uma oficina. Reformamos e no dia 24 de março de 2007 realizamos o nosso primeiro culto no templo. Pessoa sábia e que guardo muito dos seus ensinamentos ainda no meu coração e gostaria de citar alguns. Primeiro, não devemos desprezar os pequenos começos. Segundo, no lugar da ansiedade, devemos andar em sabedoria no pasto do gado. E em terceiro lugar, e mais importante, nossas vidas nunca estiveram em mãos humanas. Principalmente num momento crucial ali, no início da nossa relação, falo eu e a minha esposa, onde o pastor presidente, pastor George Macedo, chegou para nós e nos disse: a igreja estava ali para nos ajudar e não para julgar. Em nome de toda a minha família, eu gostaria de parabenizar a Chamar por mais um aniversário. Um forte abraço a toda a família Macedo e aos membros da Igreja Batista El Chamar. Parabéns, Igreja Batista El Chamar. Nós queremos aproveitar a oportunidade para parabenizar pelos 17 anos e que Deus abençoe cada um. Vocês são maravilhosos. Pastor George mora em nosso coração. Gostaria de deixar um texto para a igreja e para os irmãos queridos, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E o nosso desejo do pastor George Amorim e da Igreja Memorial do Calvário é que vocês prossigam, que vocês cresçam, que vocês sejam abençoados todos os dias da vida de vocês e que o vosso pastor tenha saúde. Falando em saúde, em 2020 começamos a enfrentar o Covid. Momentos difíceis, templos fechados, muitas incertezas, mas também momento de adaptação, de entender que apesar de tudo, a obra não pode parar. Tivemos que aprender a dominar tecnologias, mudar hábitos e rotinas para viver esse novo normal. Ainda assim, a maior certeza que temos
é que até aqui nos ajudou o Senhor. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E a maior de todas elas é o amor. Voltamos com protocolos, máscaras, álcool em gel. É tempo de retorno, é tempo de voltar a ser igreja.